Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe esses bolos de Santo Antônio com medalhinha dentro? Eu vi passar uma reportagem na televisão que estavam vendendo numa igreja ali perto de casa. E aí resolvi chamar minha vizinha para ir comigo. Comprar um pedaço, né? Só de farra mesmo. Eu e a Marlene, a gente sempre foi muito amiga. Nos conhecíamos desde meninas. Só que quando fiz o convite, ela respondeu naquela base, sei lá se de brincadeira ou bolo de Santo Antônio, cara. Eu já tenho noivo. A encalhada aqui é você, né? Olha, eu achei tão desnecessário aquele comentário que ela disse. Talvez tenha sido por brincadeira, não tenha sido por maldade, mas não sei. Senti que ela aproveitou para me dar uma cutucada. Sabe, desagradável. Ninguém quer ser chamada de encalhada. Mesmo de brincadeira, a gente não gosta, né? O pior é que sem pensar num impulso, acabei retrucando. Tá, mas você já casou? Se não casou, ainda não tem nada garantido, né? Não conte muito com o ovo dentro da galinha, viu? Ih, Karina, vai ficar agorando meu noivado agora? Sabe aquele tipo de conversa que começa assim, do jeito mais bobo que existe? Foi exatamente o que aconteceu. Ela fez uma cara de que não tinha gostado, se bem que eu também não tinha gostado, né? Mas no fim, acabou relevando e topando o meu convite. Fomos até a igreja, eu já comprei logo 6 pedaços de bolo, e ela entrou na brincadeira e comprou 3. Naturalmente que só depois é que a gente foi ver se tinha ou se não tinha centinho nas fatias. Ela deu azar. Não encontrou nenhuma imagem dos 3 pedaços que comprou. Já eu tive mais sorte. Encontrei logo 2. Claro que isso não queria dizer nada, né? Não era nada garantido. Mas reza a lenda que quem encontra a imagem do bolo tem chance de conhecer um grande amor, se casar, ser feliz. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu, por exemplo, resolvi acreditar. Depositei minhas esperanças nisso que pode ser uma crendice, mas, sabe, eu levo a sério. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer encontrar alguém especial para compartilhar a vida? Eu naturalmente queria, até porque sempre fui uma garota assim muito romântica, muito sonhadora. Tudo que eu queria era me apaixonar por alguém que valesse a pena, claro, né? Também não adianta a gente se apaixonar e a recíproca não for verdadeira. Pior ainda, né? Amar sem ser amada é a pior coisa que existe. Naturalmente que aproveitei o clima de brincadeira meio entre aspas, né, da minha amiga, para tirar uma onda dela, pelo fato de ela não ter encontrado nenhum santinho nas fatias de bolo que ela comprou. Ela pareceu levar na boa. Chegou a dizer que eu não precisava ficar apelando para simpatia, para bolo de Santo Antônio. Eu conheci o Samuel, o noivo dela. Aliás, já tinha até saído algumas vezes com eles. De vez em quando, ele até chamava algum amigo para me apresentar, mas nunca deu liga. Quando eu me interessava pelo rapaz, o cara não se interessava por mim. E quando aconteceu o contrário, adivinha? O cara queria, mas eu não achava graça na pessoa, de modo que continuava sozinho. O Samuel já tinha até desistido de me apresentar amigos. Dizia que era uma menina assim muito exigente. Um sábado, lembro que ele foi ver a Marlene, mas ela não estava em casa.
tinha saído e nem avisou o coitado. E como eu estava ali no quintal, brincando com os meus cachorros, ele se aproximou ali do portão para conversar comigo. Ficamos ali um tempão, sabe, de conversa. Até que a certa altura, ele começou a se queixar da Marlene para mim. Confesso que fiquei até surpresa. Sei não, viu, Karina? Tô achando que esse meu noivado com a Marlene aí tá indo pro espaço. Ué, como assim, Samuel? Por que você tá dizendo isso? Ah, não sei. A gente anda meio esquisito um com o outro, viu? Sei lá, parece que tá faltando sintonia. Eu da minha parte, pelo menos, ando meio desanimado. Só não comentar nada com ela, tá? Não dá bronca. Mas você tá pensando em desmanchar o noivado? Sinceridade? Até que tô. Esses últimos tempos, aliás, tenho pensado muito nisso. Olha por aquela, não esperava. Mas não esperava mesmo. Olha, cheguei até a ficar com pena da minha amiga naquela hora. Até porque ela não devia nem imaginar que ele estivesse se sentindo daquele modo, né? Em relação ao noivado deles. O cara estava pensando até em terminar. Ele ainda falou outras coisas. Mas quando perguntei se tinha outra na jogada, ele pelo menos me pareceu sincero. Pior que não tem, viu? Será que não tinha mesmo? Eu fiquei ali me perguntando isso em pensamento. Acabei dando uns conselhos, falei que era uma coisa muito séria, que ele precisava pensar muito antes de tomar uma decisão tão drástica. Imagine, terminar um noivado de uma hora para outra, né? Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Se não me enganava, eles já estavam juntos há pelo menos uns 5 anos. Ele chegou a dizer que a paixão tinha esfriado. E se as coisas já estavam assim antes do casamento, imagine então depois. Bom, razão ele não deixava de ter, né? Se é que as coisas estavam mesmo naquele pé. O pior foi que ele realmente acabou terminando com ela, e isso dias depois. Olha, menos de uma semana. Ela veio conversar comigo e chorar no meu ombro quando aconteceu. Juro por Deus, fiquei com tanta pena dela, porque ela ficou devastada. Começou a chorar diante de mim, coisa que ela nunca tinha feito. Eu não soube nem o que falar. Pensei até em comentar que ele tinha conversado comigo, mas acho que seria ainda pior. E se o Samuel não queria mais, e pelo jeito não queria mesmo, né? A gente não pode obrigar a pessoa a ficar com a gente. Depois ele também me ligou para contar do acontecido, que tinha conversado com a Marlene, explicado como estava se sentindo e que os dois não estavam mais juntos. Lembro inclusive que eu falei: mas não é por isso que a gente vai se afastar, né, Samuel? Eu sou amiga dela, mas não esqueça que eu sou sua amiga também. Quando quiser conversar, me liga. A gente marca em algum lugar. O fato é que passou algum tempo depois disso. Ela continuou muito chateada. E olha, você quando conhece a pessoa, percebe a mudança. Ela mudou muito. Acho até que ficou deprimida. E quando eu falo em deprimida, não é modo de dizer assim, triste, apenas triste. Não. Ela me pareceu que estava enrustindo aquela mágoa, aquela tristeza. E que talvez até precisasse de tratamento. 2 meses e meio depois, mais ou menos, um dia ele finalmente me ligou. Diz que estava querendo tomar um chopp, relaxar. Aí lembrou de mim. Perguntou se eu topava encontrá-lo em algum barzinho.
No fim, a gente acabou marcando ali no São Francisco, naquelas alturas. Fazia tempo, mais de 2 meses e meio, olha, acho que quase 3, que eles não estavam mais juntos, ele e a Marlene. Eram os amigos, de modo que não me senti como se estivesse traindo a confiança dela. Naturalmente que o assunto mais comentado na conversa foi ela. Mas ele falou que realmente não tinha volta, que estava muito bem sozinho, curtindo sua condição de solteiro. E inclusive falou que já tinha ficado com 2 meninas depois de desmanchar com ela. O que eu ia dizer? A certa altura, ele começou a fazer perguntas sobre mim, inclusive se eu estava saindo com alguém. Falei que não, que fazia muito tempo que não aparecia ninguém interessante no meu caminho. E nessa hora, não sei se de brincadeira, ele falou, como que não? E eu? O que eu estou fazendo aqui? A não ser que você não me ache um cara interessante. Repito, ele falou meio em tom de brincadeira, mas a gente sempre sabe que em toda brincadeira tem um fundo de verdade. Fiquei olhando para ele, até meio espantada. Cheguei a rir. Você, Samuel? Noivo da minha amiga? Mas que noivo, menina? Você não sabe que a gente terminou o noivado? Te contei isso faz quase 3 meses. Você sabe que a gente não tem mais nada um com o outro. Aliás, seja sincera. Alguma vez você já se imaginou tendo alguma coisa comigo? Sim, porque eu já. Para de brincadeira. Não, tô falando sério. Sempre que achei uma menina bonita, sabe, muito simpática, se não fosse pela Marlene, eu já teria tentado, pelo menos tentado me aproximar de você há muito mais tempo. Juro que por aquela eu também não esperava. Foi uma coisa bem surpreendente para mim. Porque ele realmente parecia estar falando sério. Assim como também não esperava que ele fosse segurar a minha mão e começar a me fazer um carinho, e tudo sem tirar os olhos dos meus. Confesso que fiquei bem sem jeito, porque era alguma coisa que eu realmente não imaginava. Mas as surpresas não estavam no fim. De repente ele se aproximou assim, bem rápido, até que encostou sua boca na minha. Nesse momento, sei lá o que me deu, mas eu apenas fechei os olhos e tratei de aproveitar. Foi inesperado, mas se eu dissesse que não gostei, sabe aquele beijo que de repente você não espera, mas que te surpreende? Eu nunca tinha imaginado que um dia fosse acontecer alguma coisa entre nós. Até porque nem fazia sentido, já que ele era noivo da minha amiga. Agora, foi um prazer, digamos assim, que durou pouco. Porque logo eu caí em mim. Não, Samuel, para com isso. Marlene é minha amiga. Karina, deixa a Marlene pra lá. A gente não tem mais nada um com o outro. Sabe? A Marlene é minha amiga. E daí? Olha, não ficou um clima bacana. Não ficou um clima assim muito respirável, não, porque eu, depois do acontecido, eu fiquei me sentindo mal. Tudo bem que eles não tinham mais nada um com o outro, mas mesmo assim, sabe? Eu sabia, por exemplo, que ela continuava gostando dele. E se soubesse que a gente estava ali conversando, e mais do que se beijando, é claro que ela não ia gostar. Ainda gostava do cara. De qualquer maneira, ele parecia pensar diferente.
Sabe, só o que importava para ele é que eles não eram mais noivos, na verdade nem namorados mais, há quase 3 meses. De qualquer maneira, de repente ele olhou para mim, deu um sorrisinho e em vez de dar atenção àquilo que eu estava falando, se aproximou e me deu mais um beijo. E dessa vez foi um beijo mais intenso, foi um beijo mais quente, foi um beijo mais apaixonado. E quer saber? Sei lá, eu acho que aquilo que eu tinha dito era meio da boca para fora, porque ele insistiu, repetiu a dose e adivinha? Acabamos ficando juntos. E depois daquele, digamos assim, exame de consciência que eu fiz, daquele peso que eu confesso que senti, não dá para esconder que eu gostei. Aliás, eu adorei ficar com ele. Até esqueci da Marlene. Ele queria que a gente fosse a um motel com ele. Mas apesar de também estar sentindo aquele turbilhão todo, eu me segurei. Ele então me levou para casa, mas para Marlene não flagrar a gente junto de repente, né? Apesar de já ser meio tarde, pedi que ele me deixasse na esquina. Depois ele ainda me mandou um monte de mensagem, dizendo que tinha adorado ficar comigo, que já pensava naquilo há muito tempo, que eu não tinha decepcionado, pelo contrário, sabe? E mais do que isso, queria me ver de novo. Olha, tem coisa que acontece assim, meio à deriva da nossa vontade, né? Não que eu não tenha gostado, pelo contrário, eu adorei, mas não era uma coisa que eu previa que fosse acontecer. Isso nunca tinha me passado pela cabeça, eu juro. Mas daí a dizer que eu não tinha gostado, vai uma longa distância. No dia seguinte ele queria me ver de novo. Diz que não me tirava da cabeça, não conseguia. E a gente acabou saindo. E dessa vez, ele insistiu, e eu já meio com a vontade fraca, acabei concordando. E dessa vez, a segunda em que a gente se encontrava, a gente acabou indo para a cama. Claro que bateu um remorso, claro que bateu uma culpa. Já tinha batido da primeira vez. E dessa vez, até porque fomos às vias de fato, foi pior ainda. Só que mais uma vez, o que eu vou fazer se eu adorei? Deu para sentir que a gente tinha química suficiente para fazer aquele amor gostoso que não sai da cabeça. Mas não consigo nem dizer como me senti nos seus braços naquela cama de motel. E o fato é que por conta disso, a gente passou a se ver com mais frequência. Lembro que um dia, a Marlene queria que eu fosse com ela a um determinado lugar. Mas eu já tinha combinado de sair com o Samuel, de modo que não teve como. Inclusive, eu já estava ali conversando com ela, quando ele me ligou. Sabe aquela coisa assim que você se distrai? Ela quase viu o nome dele ali na tela do meu celular. Depois ficou perguntando, não sei se ficou desconfiada ou se já estava. Quem estava ligando para mim? E se eu não ia atender, porque eu não atendi, né? Olha que situação delicada. Para ser sincera, não estava me sentindo bem de estar escondendo dela que estava me relacionando com aquele que era seu noivo. Tinha medo que ela não gostasse, brigasse comigo. De repente a gente até terminasse a amizade. Alguns dias depois, a gente conversou
E eu perguntei, e o Samuel, Marlene, vocês têm se falado? Pior que não, viu? Ele realmente parece que não quer mais nada comigo. Mas você ainda sente falta dele? Sente alguma coisa? Claro que sinto, né? Dá pra tirar alguém da cabeça, alguém que a gente gosta, assim, da noite pro dia? Olha, a resposta dela me deixou péssima. Fiquei me recriminando, me perguntando que tipo de amiga era eu que escondia uma coisa tão séria, justamente dela, que tinha sido noiva dele. Olha, juro, cheguei a terminar, pelo menos em pensamento com ele. Pensei muito nisso. Vou acabar com tudo. Só que não consegui, porque naquelas alturas já estava mais envolvida do que imaginava. Só de pensar em ficar longe dele já me dava até falta de ar. O que eu vivia me perguntando: como pode a gente se apaixonar de uma hora para outra por alguém com a qual a gente conviveu durante um bom tempo como amigo? A verdade é que ele acabou me conquistando para valer. E mesmo eu tendo escondido o nosso relacionamento dela, a todo custo, pensando na nossa amizade, no fim, não teve jeito e ela acabou descobrindo tudo. Na verdade, a mãe dela me viu com Samuel e foi correndo contar para ela, é claro. E ela, naturalmente, veio me confrontar. Imagine como que eu me senti quando ela me fuzilou com o olhar e fez aquela pergunta meio abreviada: é verdade isso que vieram me contar? Só por fazer essa pergunta, eu já imaginei que ela soubesse de tudo. E quando ela me confrontou para valer, meu Deus, o que eu ia dizer? Contra a parede, acabei confessando tudo, lhe contando tudo exatamente do modo como tinha acontecido. Só que, como eu já imaginava, ela não acreditou em mim. Sua traíra mentirosa. Você foi a culpada. Foi por tua causa que ele terminou comigo. Ou você acha que eu vou acreditar nessa historinha que você contou? Vocês já estavam juntos antes mesmo de ele terminar comigo. Aliás, foi por isso que você ficou agorando o meu noivado, não foi? Judas! Judas! Ela estava fora de si. Eu ainda tentei argumentar, mas claro que não, Marlene, pelo amor de Deus. Pergunta pra ele. Ele vai te contar a mesma história. Claro que vai. Você já deve ter combinado tudo, né? Meu Deus, como eu fui burra. E pensar que eu desabafava com você. Chorava no teu colo. Judas! Você é uma traíra. Uma cobra. Falou tudo aquilo e já começou a chorar. Eu não sabia se consolava, se me afastava, só que ela nem me deu tempo. De repente, sei lá, resolvi que não adiantava falar nada para ela. É claro que não adiantava. Ela me virou as costas, sabe, engolindo o choro, mas eu ainda fui atrás. Sabe aquela atitude burra? Você sabe que a pessoa não vai assimilar. Mas era injustiça o que ela estava fazendo comigo. Não era verdade aquilo que ela... Eu não queria que a gente ficasse naquele clima ruim. Só que no que tentei insistir no assunto, ela se voltou rápido e me deu uma bela de uma bofetada na cara. Só Deus para saber a minha tristeza. Eu jamais queria que aquilo acontecesse. Tanto que demorei para contar para ela.
Eu sabia que ela não ia reagir bem. Até as nossas mães acabaram batendo boca depois. A mãe dela foi lá me acusar de ter roubado o noivo da filha. E é claro que minha mãe me defendeu, até porque sabia de toda a verdade, né? Eu tinha contado tudo para ela. E quer saber, quando a pessoa não quer acreditar, não adianta. Depois que tudo veio à tona, eu e o Samuel resolvemos assumir o nosso relacionamento. Ele passou a frequentar minha casa e às vezes acontecia de a Marlene estar ali por perto e ver a gente junto. Acontecia, fazer o quê? Morando ali tão perto? Sabe, só que aquela mágoa, naturalmente, só aumentou. E aquela angústia na garganta, em mim, também só aumentou. Porque era injustiça. Não tinha acontecido do jeito como ela imaginou. Pensa no clima que ficava, sabe? Quando ela via nós dois juntos, ficava muito ruim. Só que fazer o quê? Ela me fuzilava com o olhar. Dava para ver o seu ódio estampado no rosto. O despeito, o ciúme. A vontade que ela devia sentir de me esganar. Olha, até chegamos a conversar 2 vezes depois. Quer dizer, nem sei se dá para usar o termo conversar. Porque ela só gritou comigo nas 2 oportunidades. Me disse cada coisa. Mas eu escutei tudo em silêncio, né? Evitei bater de frente com ela. Até porque sabia que nada do que eu dissesse ela acreditaria. Apesar de tudo, não perdi a esperança de um dia a gente conseguisse entender e até retomar nossa amizade, embora nessas alturas eu já ache isso bem difícil de acontecer, viu? De certo modo, foi inevitável lembrar daquele bolo de Santo Antônio. Eu achei logo 2 centinhos ali, nos 6 pedaços que eu comprei. Já ela não achou nenhuma. Só que ela tinha noivo, né? E eu não tinha ninguém. Só que no fim, sei lá se foi por isso, se não foi, ou se isso pelo menos teve alguma influência, acabamos trocando de papel. Eu era encalhada, como ela mesma chegou a dizer, e no fim, acabei ficando com o noivo dela no final. Não foi nada premeditado, claro que não. Ninguém pediu para acontecer. Nem eu, muito menos ela. Assim como ninguém traiu ninguém, apesar de que ela não acredita. Quer saber? Eu posso estar numa situação mais confortável, sabe, com o peito mais aberto, para ter esse tipo de opinião, mas no fundo, para mim, era uma coisa do destino mesmo. Talvez já estivesse escrito nas estrelas que isso ia acontecer, que a gente ia acabar mudando de lugar e que aquele que ela pensava que seria dela acabaria no final sendo meu.